Fala família! Dando continuidade aqui ao nosso curso de produtos notáveis, agora começando fatoração, vamos à primeira aula. Cara, essa aula parece boba, mas ela é mais importante para tu não dar mole. Você vai entender todas as fatorações, Sophie Germain, tudo isso, parará, perepão doce, depois dessa aula. Então vem. Cara, primeira pergunta que eu te faço, qual é o nosso objetivo ao estudar fatoração? Eu me fiz essa pergunta e eu fiquei assim, mas eu... Então vamos lá, respondendo essa pergunta para a gente entender o quão importante isso é. O nosso objetivo aqui, ele vai ser sempre fechar uma soma, transformar uma soma num produto. De boa? Então a gente está transformando somas em produtos. E o nosso primeiro passo, o nosso método mais simples, que deriva um monte de outros métodos, evidenciação. Aí eu te pergunto, o que era estar em evidência? Estar em evidência não é aparecer muito, aparecer demais? Estar ali sempre à mostra? Exato. E é o seguinte, o que é evidenciação? Cara, vamos lá. Fatorar é um método, não tem uma definição. É um mecanismo. Então, botei uma definição mais para a gente poder ter esse primeiro efeito, sabe? Então, vem. A fatoração, cara, eu botei o seguinte. Eu dei a seguinte definição. Ela consiste em colocar o maior termo comum em evidência. Aí eu te pergunto, what? Como assim, Pablo? Maior termo comum. Vou sublinhar aqui o maior termo. O que seria o termo comum? Vamos lá. O que você entende aí do outro lado da telinha por termo comum? O que tu entende, Isaac, por termo comum? A gente vem, né? Cara, termo comum, quando eu falo de termo comum, eu tô falando de um divisor. Já parou pra pensar nisso? Ah, falou de termo comum, então tu tá pensando em divisor, né? Exato. Mas é um divisor de um termo só ou seria um divisor de ambos? Perfeito. Quando eu falo de um termo que está em evidência, é um termo que ele divide ambos os termos. Como assim? Olha o exemplo. A ao quadrado mais AB. Será que se eu fatorasse os dois monômios, eu teria um termo comum, um divisor comum? Ah, sim. Por quê? Porque eu sei que o termo A, ele divide ambos os termos. Então, ele é o termo comum. Ele é o termo que está em evidência. Ele aparece em ambos. Entendeu? E quando eu falo de maior termo comum? Claro, às vezes a gente coloca um número negativo em evidência, mas eu digo na maior possibilidade. Entende? Ah, então quando eu estou falando de divisor, colocar em evidência consiste na maioria das vezes a gente está trabalhando com o maior termo comum. Então seria basicamente dizer, só para a gente ter essa ideia, que seria o MDC. Como assim, Pablo? A gente estaria trabalhando com o MDC dos monômios, o maior divisor comum. Entende? É tranquilo para você? Essa ideia tá aí? Tá correndo na veia? Então, cara, o que a gente faz, na verdade? A gente transforma em produto. Só que entenda, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos entender isso aqui até na matemática, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6. Nosso primeiro exemplinho aí é o seguinte. Se tu perceber, o 5 a gente pode fazer assim, ó. 5 fica x ao quadrado mais 2x mais 3x mais 6. Percebe, filho? Nos dois primeiros termos aqui, eu tenho x em evidência. Concordou? Tá de boa? Então vou colocar x em evidência. Então fica x que multiplica x mais 2. Nos outros dois termos, filho, eu tenho 3 em evidência. Por quê, Pablo? Porque 3 divide ambos os termos. Então, vamos lá. Qual é o passo que a gente vai fazer? Qual é o passo a passo? Calma, que a gente vai concluir isso aí, ó. Então fica assim, mais 3 que multiplica x mais 2. E olha lá, Pablo. X mais 2 está aqui e x mais 2 está aqui. Ele está aparecendo mais uma vez. O que significa isso? Significa que ele está em evidência. Então fica algo do tipo x mais 2 que multiplica x mais 3. Então, mais ou menos, são coisas desse tipo que a gente vai estar fazendo. Transformando uma soma aqui, uma adição, num produto. Brilhante? Então, agora, a gente vai entender técnicas para isso. Então, vem. Foca. Cara, a evidenciação ela vai consistir em colocar o termo comum em evidência, o maior.
E como assim? Vamos entender o mecanismo, passo a passo aqui, o beabá. Vem comigo, ó. Cara, eu percebi, junto contigo, a gente agora, estamos aprendendo junto, tá? Eu percebi o seguinte, A ao quadrado mais AB. Eu percebi, cara, que o A, ele divide ambos os termos. Então a gente vem, botou o A em evidência, o A vai fazer um produto. Só que, Pablo, se eu estou multiplicando por A, eu estou alterando o número. Pensa comigo, se eu pegar o número 3 e multiplicar por A não ser que A seja diferente, que A seja 1, mas 3A é diferente de 3. Então, se eu estou multiplicando por A, eu preciso fazer uma divisão por A. Como fica, então? Então, fica assim, ó. Era A ao quadrado. Agora eu estou multiplicando por A. Então, eu faço A ao quadrado dividido por A. Era AB. Mas eu já estou multiplicando por A. Para não transformar, eu vou dividir por A. Então, fica AB dividido por A. Ah, tá. Olha o que tu percebeu. A ao quadrado divide por A e AB divide por A. É óbvio. Se não fosse, esse termo não poderia estar em evidência, porque ele não aparece. É tranquilo para você? Continua, ó. Então, a gente fica com A que multiplica A mais B. Aí tu me pergunta assim, Pablo, vai ser sempre esse procedimento todo? Não, porque você vai perceber de cara. Ah, tal coisa acontece. Só que agora tu tá aprendendo, você não pode dar mole. Cara, tem questão de fatoração? Tem, mas tem questão que é de polinômio, disso, daquilo, você vai ter que usar fatoração. Não dá pra perder questão à toa. Então vem, ó. 144 mais 36x. Perceba, a gente tem duas partes, ó. A primeira parte aqui, que são os coeficientes, os números, e a incógnita, que é a parte da variável, né? Pensando na função polinomial. Cara, vamos ver. Existe divisor comum entre os coeficientes? Pô, existe. O 36, ele é o próprio. Então, a gente vai colocar 36 em evidência. Ele é o divisor comum, ele é o termo que está em evidência. Coloca 33 em evidência, Pablo. Colocar em evidência, eu estou fazendo um produto. Eu não posso alterar. Então, fica 36 que multiplica 144, dividido por 36, mais 36x, dividido por 36. Resposta. 36 que multiplica 144 por 36, 4. 36x por 36, x. Resposta, 36 que multiplica 4 mais x. Pablo, como que tu pode entender esse passo aí, esse procedimento que é colocar um número em evidência? Pensando numa antecipação. Coloquei o 36 antecipado, eu antecipei ele, entendeu? Aquele teu pagamento que tu queria receber. Então vem. 25 mais 75y. Eu te pergunto, qual é o termo que está em evidência? Assim, se eu não te falasse isso aqui, eu teria quase certeza que tu ia errar aqui. Mas como eu te falei, você não vai errar. Então vem. 25 é evidência. Por quê? Porque 25 divide 25 divide 75. Ah, significa que um número é múltiplo do outro, então o MDC é o menor. Vale tudo, filho. Isso daí, todas as propriedades que tu estudou em MDC, tá valendo. Então vem, colocando 25 em evidência. 25 que multiplica 25. Opa! 25 vezes 25 é 125. Eu não tinha 125, eu tinha 25. Multipliquei por 25, divido por 25, para não ter alteração. Mais 75y dividido por 25. Oh! Então, vou ter 25 que multiplica 1 mais 3y. Verdade. Quantas vezes, eu tô te perguntando agora, quantas vezes tu já viu assim, botou em evidência e esqueceu de colocar 1? Ou se perguntou por que tu colocava 1? Cara, se já aconteceu contigo, então vem, comenta, curte, explode aí, vamos mandar o vídeo para todo mundo, para ninguém mais errar isso. Foi? Aí agora, Pablo, agrupamento, agora ficou difícil. Muito termo, aquilo lá. Cara, agrupamento nada mais é do que tu fazer uma evidenciação 2 vezes, ou mais. É o que cai no concurso, é o que a gente fez aqui. Percebe? Eu coloquei em evidência a primeira vez, percebi um termo evidente, coloquei em evidência de novo. Isso é agrupamento, é você fazer 2 evidências consecutivas, basicamente. Então vamos lá. Eu vou resolver uma questão da EPICAR aqui pra vocês. Próximo videozinho é uma questão da EPICAR linda. Linda mesmo. Então vamos. Devagar, hein?
Olha só, percebe? Eu tenho AX mais BX. Coloca x em evidência, tu vai ter isso é igual a x que multiplica a mais b. Tá pegando aqui de boa? Tá, né? Isaac, tá pegando aqui de boa? Tá, né? X que multiplica a mais b. Agora, filho, colocou o y. Eu tenho o y em evidência, então fica mais y que multiplica a mais b. Percebeu, então, o que está acontecendo? A mais b e a mais b se repete. Se repete. Então, tu vai fazer o quê? A mais b em evidência fica a mais b que multiplica x mais y. Ih, Pablo, ficou meio feito a letra. Mas fica tranquilo, foi só para tu ter uma noçãozinha. Vem com de baixo aqui agora. Ó, vamos com calma, que aqui já começa a ser mais concurso, mas ainda tá tranquilo. Então, vem. Esse exemplo aqui era só para tu entender que isso daqui é uma aplicação do agrupamento. Então tenta ele aí, vê se tu vai bater de boa. Esquece que eu já fiz. Vamos direto para a letra B, filho. Olha só. 10a ao quadrado mais 15ab menos 4a menos 6b. Filho, com calma, senão tu se perde, tá? Foca aqui, ó. 10a quadrado e 15ab. Vem no cantinho da discórdia e vem aqui, ó. 10a quadrado, anota. 10a quadrado e 15ab. Entre os coeficientes A, divisor comum, A termo a se põe em evidência? A, o 5. 5 divide ambos, então tu vem 5. Show. Entre aqui as variáveis, a incógnita. A termo comum? A, Pablo, A sim. Qual? A ao quadrado e AB. Ah, opa! Então vou colocar A tá em evidência? Tá. Então coloca A em evidência. Então fica A mais B. Ih, ia lá. Agora tu vem de novo no cantinho da discórdia, ó. Menos 4A e menos 6B. Entre os coeficientes A termo comum, aí tu vai me responder A, 2. Eu vou falar assim, então vamos colocar o menos 2. Pra tu entender aqui, ó. Menos 2. Entre aqui as incógnitas, A termo comum? Não, não há. Então fica menos 2 que multiplica 2A mais 3B. Ah, de boa, Pablo. Então vem. Olha só, já da forma fatorada a gente fica com algo do tipo 5A que multiplica A mais B menos 2 que multiplica 2A mais 3B. Aqui era 2A mais 3B, calma aí. 2A mais 3B. Aqui eu só esqueci de colocar, ó. 10A quadrado dividido por 5A, vamos ficar com 2A. 15AB dividido por 5A, 3B. É por isso que isso faz isso, para tu não dar esse mole. Só um teste. Então a gente vai lá. Aqui é 2A mais 3B. 2A mais 3B, enfim. Galera, foca comigo aqui, ó. 2A mais 3B e 2A mais 3B. O que tu faz? Devagar. 2A mais 3B em evidência. Filho, então ficamos com 2A mais 3B, que multiplica 5A menos 2. Entendeu? Acabou o mistério? Então, se fez sentido para você, se você aprendeu aí, explode o like, dá essa moral, ajuda o projeto a se fortalecer. Um beijo, um abraço, fui!